Em 2013, são comemorados os 25 anos de promulgação da Constituição Brasileira. E como parte das comemorações, a TV Câmara está entrevistando personagens importantes dessa parte da história do Brasil. A pessoa com quem eu vou conversar agora teve o privilégio de conhecer não apenas os bastidores do poder, mas a intimidade de ninguém menos que Ulisses Guimarães. Eu estou falando de Oswaldo Dante Manicardi, que por 44 anos foi secretário particular do Dr. Ulisses. Seu Oswaldo, como é que o senhor conheceu o Dr. Ulisses? O deputado Ulisses Guimarães se reelegeu em 1947 deputado estadual. Foi a primeira legislatura dele. Que foi até 1950, quando ele se elegeu deputado federal, até o fim da vida dele. Mas eu, então, passava na Assembleia Legislativa porque gostava de manter o contato lá. E lá conheci o doutor Ulisses. E nesse dia começamos a trabalhar quase, porque ele já me pediu alguma coisa, que ele não tinha secretária, ele ficava na sede do partido, né? Era PSD naquele tempo. Nos fins de semana, nós viajávamos para o interior, onde ele ia visitar os eleitores na época da campanha, ou fora da campanha, ele gostava muito de ir para o interior. Começou essa convivência com ele. Foi lá já em 1947, 48, eu já estava relacionado assim. O senhor também gostava de política ou foi aprendendo a gostar à medida em que conviveu com Ulisses Guimarães? Conviver com o Dr. Ulisses foi uma escola política, foi uma escola de convivência, de relacionamento com autoridades, com tudo, porque eu sempre estava junto com ele. Mesmo em reuniões, até no tempo da ditadura, reuniões secretas, eu estava junto. Seu Oswaldo, quais eram, assim, os principais traços da personalidade do Dr. Ulisses? Muito educado, amável, naturalmente, não dava isso, da mesma forma que ele tratava a Dona Mora, os filhos da Dona Mora, que ele considerava filhos dele, o Tito Henrique e a Celina, ele me tratava, a mesma coisa, né? Então, ele desde a hora que levantava, o doutor Ulisses levantava, esfregava o rosto, já estava vivo, né? Começava a trabalhar, começava naturalmente, mas aí o dia inteiro, nós íamos até depois da meia-noite trabalhando. Alguma coisa tirava o Dr. Ulisses do sério? Muito difícil. E se irritava, ele não exteriorizava aquela irritação, nunca. Aí ele até dizia que político não tem raiva, só no discurso, né? Que parece que ele está bravo, mas não está. Ele era um estadista, doutor Ulisses. O senhor viu alguma vez o Dr. Ulisses chorar? Eu acho que uma vez só. É quando faleceu a Ruth, irmã dele. Chorou. Ele era muito ligado a ela? Muito. Ela foi vereadora por causa dele, em São Paulo, tudo. E nós convivíamos juntos. Ele gostava muito. Aí ele chorou. Ele conseguia ter vida pessoal, presidindo um partido político que era o maior do país, a Câmara dos Deputados e mais a Assembleia Nacional Constituinte? O doutor Ulisses dizia, eu casei com a política e com a Mora, né? Então, tudo era igual para ele. Então, a Assembleia Nacional Constituinte, para ele, foi acho que uma coisa, o ápice da vida dele, né? A Dona Mora não ficava aí perguntando onde vai, o que vai fazer, não sei o quê. Não, vai, já, vai com Deus, tá bom, tá certo? E ele sempre dizia mesmo, eu saio livre, porque a Mora não fica preocupada comigo. Ela não pergunta o que eu vou fazer, que hora eu vou voltar. Ela sabia da minha vida política e eles conviviam muito bem. O senhor falou assim que a Assembleia Nacional Constituinte, presidir a Assembleia Nacional Constituinte foi o ápice. O doutor Ulisses tinha noção exata da importância e do peso que isso teria na vida do país? A Assembleia Nacional Constituinte foi fruto de um trabalho do doutor Ulisses, né? Como a luta que ele fez contra os militares para vir a democracia
para surgir a democracia, acabar com as restrições. Então, ele foi o senhor diretas, né? Ele vivia esse tempo todo, né? Lutando, para chegar o momento da Assembleia Nacional Constituinte. Ela não foi um momento que se iniciou, foi uma continuação da campanha das diretas já. Só teve um momento que precisou ser resolvido. Presidência da Câmara dos Deputados e a presidência da Assembleia Nacional Constituinte. A Assembleia Nacional Constituinte estava sendo criada naquele momento e não tinha casa. Ela ia exercer a sua atividade na Câmara dos Deputados, porque Ulisses precisava do plenário no momento que tinha que precisar. Ele usava o plenário o tempo todo. A Assembleia Nacional Constituinte funcionou dia e noite, né? Então, felizmente, deu certo dele ser eleito presidente da Assembleia Nacional Constituinte, unânime. Depois, então, logo em seguida, teve a eleição para presidente da Câmara dos Deputados, que ele ficou, então, com as duas presidências. Isso que ficou uma coisa harmoniosa, senão ia ter problema. Como é que foi esse período da Assembleia Nacional Constituinte? É como o senhor estava falando, era trabalho dia e noite e era o tempo todo. Como é que era? Ele chamava os presidentes e membros de cada comissão na casa dele e fazia reunião para saber tudo o que se passou na comissão. E ele participava, ficava sabendo de tudo e dava lá as opiniões dele. Então isso ia até tarde da noite, depois da meia-noite, né? Porque era constante isso, todos os dias. Ele participava de tudo, dia e noite. Era uma coisa incrível. E não descansava, não. Houve algum artigo, algum assunto, algum tema da Constituição pelo qual o Dr. Ulisses batalhou pessoalmente, em que tenha havido algum empenho pessoal dele? Eu acho que cada item da Constituição, Dr. Ulisses participou com interesse, presidindo mesmo. Não tinha um que ele não tinha um dedo dele lá, né? Procurando modificar, acertar, né? Por isso que ele fazia aquelas reuniões com as comissões temáticas, não é? Para não sair nada errado. Aquilo que foi discutido nas comissões, depois ia para o plenário. O doutor Ulisses não levantava na mesa. Trabalhava de manhã, de tarde, de noite e até altas horas da madrugada, como o senhor já disse. Que horas o doutor Ulisses almoçava? Que horas ele lanchava? Como é que isso? Como é que funcionava? Almoço era uma reunião política. Nunca foi, não foi em casa, ele sempre ia para o restaurante, a gente era no Piantella, almoçavam e voltavam. O Ulisses nunca deixou de comer, não. Ele sempre queria, ele cuidava da saúde, né? Por quê? Porque ele achava que já está forte, já está bom, não podia ficar doente. Houve algum momento de tensão, digamos assim, nesse período da Assembleia Nacional Constituinte, ou não? Eram embates de ideia mesmo, mas não havia tensão. Houve isso? Tinha quem queria atrapalhar a Assembleia Nacional Constituinte. Exemplo, só pode citar? Quem é que queria atrapalhar? Não sei se era atrapalhar, mas queria apressar, né? O presidente da República, né? Então, o doutor Ulisses incentivava o plenário, dizia, vamos votar, nós viemos aqui, dava resposta para esses que, né? Nós viemos aqui para fazer a Constituição, não viemos aqui para ter medo. Ele queria terminar a Constituição e terminar bem, discutir tudo que tinha que discutir, sem interferências. Como é que foi, seu Oswaldo, a véspera, o dia que antecedeu o grande dia da promulgação da Constituição? Feliz, muito feliz. Porque era uma vitória, um fim, né? Mas essa promulgação era uma festa de vitória, né? Promulgar, ele mesmo, promulgar a Constituição, porque ele lutou tanto pela democracia,
lutou tanto contra o regime autoritário, né? Aquele momento era um momento de uma felicidade total. Mas ele não tinha essas demonstrações, era natural. Eu me emociono porque realmente foi um período, não foi curto, né? Aquilo foi uma vida. Precisa de uma vida, né? Seu Oswaldo, o senhor estava muito feliz nessa véspera da promulgação? Estava feliz porque realmente era uma coisa boa para o país. O país estava se renovando, voltando à sua democracia. E eu que acompanhava o doutor Ulisses a todo momento, e o doutor Ulisses estava feliz por causa do Brasil, se preocupava com o Brasil, com o povo, né? Que aquilo era bom para o povo. Portanto, que ele deu o nome de Constituição do Povo, né? Constituição Cidadã. Onde é que o senhor estava no momento da promulgação da Constituição? Ao lado do doutor Ulisses. Aqui tem a fotografia. Eu estava aí secretariando. Pelo que o senhor conta, nada era muito combinado nessa relação de trabalho mesmo e de acompanhamento do senhor com ele. Mas o senhor, de olhar, o senhor já sabia o que ele queria? Batia o olho, o senhor já sabia como é que ele estava, já sabia o que ele queria, já sabia o que ele poderia precisar? Era assim? Eu vivia, né, o momento ontem, já sei o que vai, né? O que vai acontecer hoje, como é que está o doutor Ulisses, né? Eu sabia dele cedo. Então, às vezes ele escrevia uma coisa, passava, ele queria que eu guardasse aquilo, né? Porque ele queria lembrar depois. Tinha um momento que ele dizia, Oswaldo, dá o papelzinho. Essas coisas, pois eu tenho que ficar atento a ele, olhando para ele. Se eu virasse as costas, ele olhava, cadê Oswaldo? Né? Então... Nenhum desentendimento? Em 44 anos de convivência, nenhum desentendimento, seu Oswaldo? Ele ficava assim, me chamava a atenção, por exemplo, se chegasse atrasado num comício, né? Porque atrasou lá, então já, Oswaldo, não pode chegar atrasado, não. Vamos embora. Mas falava assim, naturalmente. Eu sabia que aquilo para ele era importantíssimo. O senhor acompanhou o doutor Ulisses na campanha pelas diretas? Ele vivia aqueles momentos com intensidade. Aquilo era uma coisa tão importante nas diretas já, que ele tinha que estar no lugar certo e não podia perturbar nada. Para estar tão próximo, tão perto, o tempo todo, 24 horas, junto ao doutor Ulisses, por exemplo, o senhor morava onde? O senhor morava perto do doutor Ulisses? Como é que funcionava? Aqui em Brasília. Aqui em Brasília, por exemplo? Sempre no mesmo lugar, sempre na mesma casa, no mesmo apartamento, morava junto. E em São Paulo, por exemplo? Em São Paulo eu tinha o meu apartamento e ele morava na casa, na rua Campo Verde 418. Qual era o grande sonho do doutor Ulisses? Claro, a gente sabe que um sonho realizado foi a questão da Constituinte, a Assembleia Nacional Constituinte, a promulgação da Constituição Cidadã. E para além desse sonho, havia algum outro grande sonho do doutor Ulisses? A presidência da República era um sonho, acho que de todos os políticos que chegam num certo patamar, né? Ele queria muito isso, seu Oswaldo. Ele queria era ser eleito. Portanto, quando aconteceu aquilo do Sarney, né, assumir por causa da morte do Tancredo, os militares queriam que o doutor Ulisses, que era a autoridade constituída, porque ele era presidente da Câmara. Então, os militares queriam que fosse o doutor Ulisses. Ele não quis? Ele não quis. Por quê? Porque ele queria ser eleito pelo povo. Chegou uma hora da noite lá, estava aquela discussão, o doutor Ulisses, o Sarney, os militares não queriam, e o doutor Ulisses lutando para ser o Sarney. Mas ainda não podia se abrir. Ele não podia dizer, não quero, fulano, não. Ele lutava para se resolver o problema, sem dizer quem, né? Bom, lá por volta da meia-noite, 1h da manhã, o senador Afonso Arinos, senador pelo Rio de Janeiro,
foi a televisão e disse que quem deveria assumir a presidência da República seria o Sarney, porque o Sarney não era vice, ele não era vice do Tancredo, ele era vice da pátria. O doutor Ulisses fez uma reunião imediatamente e falou, não vamos entrar em polêmica, os militares estão no poder. Eles não precisam fazer nada para continuar. É só eles disserem, nós continuaremos. Acabou, eles não têm que fazer eleger ninguém, não tem que fazer nada. Foi um momento de extrema tensão. Extrema tensão. Extrema, muita emoção e muita tensão, porque o que o doutor Ulisses não queria, né? Daqui a pouco vai continuar a ditadura. Ele dispensava qualquer cargo, tudo, ele queria a democracia. Foi uma noite tensa, muito tensa. E esse sonho, enfim, da presidência da República, dele ser eleito presidente do Brasil, então depois ele continuou acalentando esse sonho. O doutor Ulisses queria que tivesse um candidato do MDB e fosse levado à convenção. Tinha 12 governadores e quase todos eram candidatos também, porque ele ia levar o nome à convenção, que era logo depois de 2 dias, 3 dias. Não conseguiu resolver no primeiro dia. Ficaram 3 dias reunidos para discutir esse problema de quem vai ser o candidato. Mas não havia unanimidade porque havia o interesse de cada um. Então, terminou, acabou os 3 dias, tinha que encerrar, encerrou e não foi escolhido o candidato do MDB para presidente da República. Foi para casa. Apareceu lá um deputado dizendo que os governadores, alguns governadores, queriam fazer uma reunião com o doutor Ulisses na casa dele. Mas nós ficamos 3 dias lá, né? Mas eles querem, doutor Ulisses, então venha. E começou a reunião. E a reunião era duro, ninguém falava. O doutor Ulisses queria que alguém dissesse, eu sou candidato, ou vamos apoiar fulano, tudo isso. E a dona Maura já estava ficando nervosa, portanto não serviu nem café. Então, chegou um momento que o doutor Ulisses não conseguia que alguém fosse candidato e ele precisava ter um nome para abrir a convenção no dia seguinte. Falavam e ninguém decidia o que era. E o doutor Ulisses, num momento, eu preciso levar um nome. Então, um outro falou, leva o nome do senhor mesmo, o senhor não sei o quê. Não, mas eu não quero, não pode ser. Eu sei que acabou forçado ir à convenção e ele concorrer com outros, ele foi o mais votado, né, na convenção do MDB. Mas a campanha depois foi horrível. Fizeram vários comícios, os líderes de cada estado faziam um belo comício, mas depois não passava o chapéu para ir buscar votos, né? Fazia aquela festa tremenda e acabou. Eu só disse que foi uma campanha horrível, não tinha dinheiro, não tinha apoio e para o doutor Ulisses foi uma campanha sofrida porque ele via que a eleição estava se perdendo, a possibilidade, né, de eleição estava indo embora. Os governadores, né, faziam o comício, aquilo entusiasmava muito, tá certo? Mas aquilo era só naquele comício. Depois não tinha aquela luta, eles ficarem nos estados fazendo comício, corpo a corpo. Não, isso não tinha. Então isso preocupava. Ele não podia desistir. Era uma coisa do partido. O partido tinha votado em convenção. Então foi difícil para o doutor Ulisses também. Isso aí foi difícil. Seu Oswaldo, onde é que o senhor estava no dia 12 de outubro de 1992? Eu estava nesse helicóptero, né? Então, o doutor Ulisses sentou ao lado do piloto, né? Eu, a dona Mora, a dona Riqueta, o senador Severo Gomes e eu sentamos aí do lado, atrás, né?
Aí uma hora eu falei, bom, deixa eu ver se o cinto, se o doutor Ulisses fivelou o cinto. Aí dei um pulo lá e fui lá, peguei, afivelei o cinto, sabia que ele não tinha afivelado mesmo. Afivelei o cinto e me despedi dele, tá, bom, vamos lá, vamos embora junto. E aí fechei a portinhola. Quando eu fechei a portinhola, ele bateu na portinhola assim e me chamou, né? E ele falou, ô Oswaldo, eu estou pensando aqui, fica aí você, lá e só vão casais, você está vendo lá também o Renato, a Maria da Glória, só vão casais para lá, fica aí você, vai se divertir, vai namorar, não é? Com isso, o doutor Ulisses falou, fica aí e você vai. Portanto, ele salvou a minha vida. Na volta, que aconteceu o acidente. Como é que o senhor soube, seu Oswaldo? A dona Mora, a dona Riqueta e o senador Severo Gomes estavam preocupados com a volta, porque a ida não foi boa. E eu perguntei para o doutor Ulisses, falou, não, foi ótimo, a viagem está boa. Ele nunca falou que o avião teve qualquer coisa. Para ele, todas as viagens eram ótimas, não tinha problema. E eu estava esperando. Esperei, e esse helicóptero não chegou. Nós começamos a conversar, o avião desapareceu, o avião não chega. Aí, então, já era quase meia-noite, meia-noite ainda não se sabia desse helicóptero. Então, nós resolvemos avisar a imprensa que tinha acontecido. Ainda a imprensa foi tudo lá para casa do doutor Ulisses, passou a noite lá, aguardando aquilo. E o doutor Ulisses não apareceu. Aí, o que aconteceu? Foi encontrada a dona Mora, a dona Riqueta, o senador Severo Gomes, o doutor Ulisses não. E comecei a fazer uma pesquisa lá com os pescadores, tá? E tinha informações que tinham chegado 2 helicópteros, teve movimentação de pessoas, os 2 helicópteros saíram, um para cada lado, e não tem ninguém para contar essa história, né? Que quem que foi tirado do helicóptero, foi tirado. Isso eu não posso falar mesmo para ninguém. Mudando para um outro assunto que tem a ver com o Dr. Ulisses, mas igualmente curioso, como é que foi essa história de que foi o senhor que pediu a dona Mora em casamento para o Dr. Ulisses? Existiu isso mesmo? Como é que foi isso? O que aconteceu? Realmente o doutor Ulisses, como eu trabalhava em cartório, né? O doutor Ulisses um dia chegou no apartamento onde morávamos juntos, lá em São Paulo, né? Chegou lá do Rio, ou depois de Brasília, e me perguntou como é que fazia esse negócio de casamento, Oswaldo? O que tem que fazer? Precisa de documentos, precisa fazer chama-se autos de casamento, né? Uma pasta, e precisa de carteira, de certidão de nascimento, né? Vai casar com a dona Mora? Não sei. Ele falou, então você cuida isso para mim? Eu cuido. Pode deixar, eu cuido, eu vou fazer tudo direitinho. Então você pega lá. E eu disse para ela, ele quer casar com a senhora, né? Eu não estou pensando em casar. Eu fiquei viúva há pouco tempo, né? Tinha ficado viúva há pouco tempo mesmo, né? Tenho 2 filhos para criar, não estou pensando nisso. Bom, mas o doutor Ulisses quer, né? A senhora pode ficar preparado que ele poderá até lutar para isso, né? Então ele chegou, acho que, não sei que jeito que ele foi, mas eu soube por ela depois que ele foi encontrá-la, mas não falou nada. Ele continuou, né? Como se nada tivesse acontecido. Então, quem movimentou mesmo o casamento, o pedido do casamento, fui eu. E assim foi a coisa até concretizar o casamento, e eu fiz o casamento deles. Em 44 anos de convivência com o Dr. Ulisses, qual foi o melhor e o pior momento que o senhor teve com o Dr. Ulisses? Pior não teve. A alegria era sempre que eu tinha uma vitória, foram 11 campanhas para deputado, uma deputada estadual e 11 para deputado federal,
e a outra de presidente, que aquela teve aborrecimento assim pela campanha, mas não pessoal, não teve nada. Mas não também é coisa que eu estava vivendo aquilo acaba ficando uma coisa natural da sua atividade, né? E das alegrias sempre que acabavam as eleições, a gente se abraçava, acabava a apuração, às vezes os votos estavam chegando, né? Era uma torcida, né? Mas era uma alegria, mais uma vitória, mais um mandato, mais 4 anos, né? Tudo isso. E foram 11 campanhas, né? Que a dona Moura chegava a dizer: Oswaldo, pelo amor de Deus, você não pode morrer. Eu posso. Não muda nada a vida do Ulisses, mas você não. Ainda hoje, o senhor acompanha a política nacional? O senhor gosta, o senhor acompanha, o senhor lê, o senhor se informa? Eu procuro assistir todos os noticiários, né? Momentos assim, quando venho a Brasília, venho ao Congresso Nacional, todo o início de uma campanha, dessas 11 campanhas, o Ulisses sempre deputado federal, todo o começo de campanha ele dizia: Oswaldo, você pretende ser candidato a deputado estadual? Fazemos junto, você é deputado estadual. Eu dizia: não. Nunca, nem passou pela sua cabeça? Não, nem passou. Porque eu dizia: se eu vou me candidatar a deputado estadual, eu não vou trabalhar para a sua campanha. É difícil. Eu vou ter mais interesse para mim? Não, eu não posso entender isso. Eu quero fazer a sua campanha. Eu quero fazer sempre a sua campanha. A minha não vou fazer nunca. Ele sempre quis ser deputado federal, porque ele sempre dizia: o legislativo é do povo, o Senado é do Estado, né? Então, ele queria era o povo, ele queria estar era mais movimentado, né? Participante e tudo. Ele presidir, por exemplo, uma Câmara dos Deputados ou uma Assembleia Nacional Constituinte, era coisa que o deixava feliz. Doutor Ulisses não tinha interesses pessoais na política? Então, tanto não tinha interesse pessoal que nas campanhas, e ele era candidato a deputado, ele ia nos comícios apoiar os candidatos a deputado federal. E nos discursos não falava o nome dele. E eu tinha que cutucar o outro no palanque, dizer: ó, quando você falar, fala que o doutor Ulisses é candidato a deputado federal, porque ele não fala. Como é que o senhor acha que, por exemplo, o doutor Ulisses veria esse momento atual do Brasil com protesto, com manifestação, algumas até mais violentas, enfim? O senhor acha que impressão o senhor acha que o doutor Ulisses teria desse momento político atual? Descer, por exemplo, ele presidindo a Câmara, esse negócio desse deputado preso, né? Ter aquela votação, coitado do presidente, ele deve ter sofrido naquela hora temida, portanto que ele se irritou, não é? O nosso presidente da Câmara. As crises que tiveram foram amenizadas, foram conversadas, ele participava muito disso. Procurava acertar, não é pôr pano quente só, não. Era resolver, mas resolver para o bem do país. É por isso que o senhor sempre reforça que ele tinha uma postura e uma posição e uma visão de estadista. É por isso? Não se preparou para ser estadista, foi natural. Isso é foi natural ele aparecer como estadista. É o comportamento dele. É o comportamento que faz o que você acha que... Aliás, que os outros têm que achar que você é. Pelo comportamento dele, pelas atitudes dele, ele tem as atitudes de um estadista. E não tem mais hoje.